Olá, então iniciaremos agora o módulo 3 e o tema deste módulo é Estratégias de Intervenção na Unidade Educacional. Então, as estratégias de intervenção na unidade educacional com crianças que têm o atraso do neurodesenvolvimento, elas devem ser planejadas individualmente. Então, ali, ela tem que ser específica para cada criança. Então, ela tem que promover tudo que a criança vai necessitar. Então, a questão do desenvolvimento das habilidades cognitivas, habilidades motoras, linguísticas, emocionais e sociais. Tá? Então, nós começamos pela avaliação e planejamento individualizado. Então, como que eu começo esse planejamento? É através da observação. Então, eu tenho que fazer ali uma observação sistemática daquela criança, avaliando o comportamento dela, o desempenho escolar dela, e através disso eu vou conseguir verificar quais são as dificuldades dela, o que, que ela precisa, o que precisa constar nesse planejamento para que eu ajude no desenvolvimento dela no contexto escolar. É muito importante também fazer o registro contínuo, das atividades, do progresso dela, através de portfólios, de relatórios, de ficha, de vídeos, então da forma com que o professor consegue ali fazer esse registro, até para que depois você consiga fazer uma comparação ali do que ela já conseguiu atingir, fazer um plano de desenvolvimento infantil, que é o TDI, ou o PEI, também, muitas crianças já utilizam o PEI, que é onde ali tem algumas metas que devem ser realizadas em curto, médio e longo prazo. Então é muito importante determinar essas metas, talvez fazerem metas mais simples para que ela consiga ter esse desenvolvimento, até para que não cause frustração em nós, que ficamos muitas vezes ali frustrados com algumas situações. Então, metas simples mesmo, para ela ir atingindo gradualmente. Reuniões periódicas com a equipe multidisciplinar, com a família. Então é importante ter conhecimento se essa criança já faz algumas terapias ou não faz, está aguardando. Se ela faz essas terapias, é importante esses profissionais a gente conhecer esses profissionais, ver qual é o trabalho que eles estão desenvolvendo com essa criança, para ver como que a gente também pode acrescentar esse trabalho na nossa rotina, se for possível, e até para a gente falar a mesma linguagem ali na questão do desenvolvimento dessa criança, de repente eles podem ajudar, intervir, de alguma forma. Eu acho que é mesmo uma parceria, e juntamente com a família, que ali é o que nos dá apoio no desenvolvimento. Então, está sempre aberto, dialogando, conversando, para que a gente seja realmente parceiros para ter ajudar no desenvolvimento com essa criança. Então, para a educação infantil, utilizar jogos sensoriais, atividades motoras, circuitos, importante, trabalhar com massinhas, com pintura, com recorte, com materiais mesmo diferentes, materiais sensoriais, que estimulam também, materiais que estimulam a motricidade fina. Propor ali algumas brincadeiras simbólicas, que estimulam as áreas cerebrais, relacionados a movimento, a criatividade, utilizar materiais recicláveis, fazer brinquedos sensoriais com garrafa PET, com grãos, para que faça barulho, ou com areia, da forma com que o professor consegue, ali, os materiais que ele consegue, mas que sejam materiais que atraiam ali a questão da sensorial e auditiva, da criança. Já no ensino fundamental, posso trabalhar com essa criança problemas matemáticos mais contextualizados, a leitura compartilhada, debates que fortaleçam a atenção, a memória, o pensamento crítico, que é muito importante, trabalhar com ela questões de gincanas matemáticas, gincanas ortográficas, envolver essa turma nos desafios para estimular o raciocínio lógico,
né? Mas é claro que se essa criança não der conta, né, dessas atividades, ainda as crianças ainda está no ensino fundamental e ela não dá conta dessas atividades, eu posso propor atividades do ensino da educação infantil, com certeza, né? Então, por isso que é importante eu observar e eu conhecer, né, as dificuldades dessa criança para propor para ela atividades com que ela vai dar conta e não atividades que vão acabar frustrando ela ainda mais, né? Tá? Então é muito importante que isso no contexto geral, tanto na educação infantil como no ensino fundamental, seja trabalhado a linguagem, né? Então haja esse estímulo à comunicação. Né? Então, usar a questão da rotina, imagens, né, sinais, gestos. Então, é importante, né, usar ali pictogramas para sinalizar algumas coisas que essa criança não precisa, né, expressar e às vezes ela não tem essa habilidade de se expressar. Então, essa criança às vezes ela não fala. Então, você trabalhar com a comunicação alternativa aumentativa, né, que é muito importante. E você pode usar, além de usar com essa criança, você pode usar no contexto da sala toda, né? Então, ali, utilizar rotinas previsíveis com comandos simples e claros. Então, colocar ali a foto do lugar do refeitório, do parque, dos momentos, né, da atividade. É muito importante para ela saber ao horário de cada momento, como o que vai ser feito em cada momento, né? Até quando tem a troca de professores, para ela saber que aquele dia vai ser feita a troca desse professor. Então é muito importante a gente trabalhar com essas crianças, né? A questão da rotina, questão de rotinas previsíveis, né? Que a gente chama. Então, trabalhar ali o desenvolvimento cognitivo e da atenção, que é dividir tarefas em pequenas etapas, né? Então, ali, uma tarefa, às vezes, que é longa, você dividir em vários períodos, para que a criança não fique tão cansada, né? Que ela não perca tanto a questão da atenção, porque às vezes é pouco tempo que a gente consegue reter a atenção dela. Então, se você dividir em vários momentos, né, uma atividade em vários momentos, é um pouco mais fácil ali dela fixar no que ela está fazendo, né? Usar materiais visuais e manipulativos, como figuras, jogos, objetos reais, né, daquela atividade. Estimular a atenção compartilhada, que é olhar, apontar junto, muitas vezes você segurar a mão, né, da criança e mostrar, né, então tá sempre ali fazendo compartilhado, fazendo junto, para que ela, né, as primeiras vezes você vai fazer junto, depois ela mesma já vai conseguir dominar, né, já vai conseguir fazer. Ou às vezes não consegue, mas você está sempre ali fazendo junto com ela, né, mostrando junto com ela. Propor atividades de repetição, ritmo, previsibilidade, né? Então, ter ali várias atividades com o nome, né? Se a dificuldade dela é reconhecer o nome. Então, fazer vários momentos essa atividade, ou todos os dias, pelo menos, né, essa atividade, até que ela consiga identificar o nome, né? Ter previsão, né? Então, o início, ter o meio e ter o fim, né? Para que ela saiba, você vai fazer essa atividade agora, quando você terminar, você vai fazer a outra. Ou quando você terminar, você vai conseguir dar uma voltinha, vai conseguir ir para um cantinho para respirar, ou fazer uma coisa que ele ou ela gosta de fazer, né? Então você pode ir fazendo as trocas também. Evitar sobrecargas de estímulo, né? Que às vezes a gente estimula demais achando que aquilo que é importante e às vezes não, é aos poucos, né? Então não precisa dar tantos estímulos num dia só. Então, cada dia estimulando um pouquinho. Estimular a coordenação motora e habilidades psicossociais. Então, trabalhar muito com movimento, né? Então, é muito importante, não importa, né, se é na educação infantil ou no ensino fundamental, trabalhar com movimento com as crianças que têm um atraso no neurodesenvolvimento. Então, trabalhar com brincadeiras, com circuitos, incentivar esse contato social com os colegas, sempre com supervisão e mediação, né? Fazer com que esses colegas entendam,
né, que é aquele momento, quem é aquela criança, porque às vezes ele vai precisar sair do contexto da sala, dar uma voltinha para respirar, ou ele vai precisar ir para um outro contexto, e que esses colegas entendam, né? Porque muitas vezes eles não entendem, por que, que a criança, né, o fulaninho sai e eu não posso sair. Mas há alguns momentos que ele precisa ter essa tirar um pouco o foco dele, né? Porque ele para ele respirar um pouco, né? Então, para que ele tenha esse contato com as crianças, para que as crianças entendam, que ele também entenda o contexto das outras crianças, né? Eu acho que é muito importante e quem faz a mediação é a professora ou o profissional de apoio. Né? Jogos colaborativos com atividades em dupla ou grupo pequeno, isso também já vai fazer com que tenha essa interação com as outras crianças. E é aos poucos, né? Não adianta já querer de cara que dê certo. Então, aos pouquinhos vai inserindo ali um colega, depois com um grupo, troca sempre, para que todos conheçam, para que todos interajam com aquela criança e que aquela criança também conheça a turma e interaja com a turma. Então, ter o apoio socioemocional, que é criar vínculos afetivos e promover um ambiente seguro e acolhedor. Reconhecer e validar emoções, né, usar histórias e rodas de conversa. Estimular a autonomia, autoestima, celebrando pequenas conquistas. Usar cartazes ou painéis de emoções para ajudar a identificar, né, identificação dos sentimentos. Então, ali, a questão de criar vínculo é muito importante, né? Porque ali a gente consegue entender um pouco a criança. Então, algumas crianças que têm um atraso no neurodesenvolvimento e têm a dificuldade de fala, né? Não conseguem se expressar verbalmente, elas têm muita dificuldade de expressar o que elas estão sentindo. Alguns momentos elas se sentem até frustradas porque elas não conseguem expressar e as pessoas não conseguem entender o que elas sentem. Né? Então, acho que essa parte de criar vínculos é importante justamente porque a partir do vínculo você começa a conhecer um pouco essa criança, entender os sentimentos dela, né? Então, muitas vezes elas se expressam através de choro, né? Através de choro, através de você ver ali no rostinho delas que tem alguma coisa, você começa a perceber esses momentos, mas elas não conseguem se expressar, né? Direito, né? Do que elas estão sentindo, né? Já as crianças que falam, por mais que seja um pouco menos difícil, também têm dificuldade. Muitas delas não conseguem, mesmo que falando, não conseguem mostrar o que elas querem, não conseguem falar uma frase, às vezes falam algumas palavras soltas, né? Então, muitas vezes elas não se sentem seguras para falar, né? Então, tudo isso tem que ser trabalhado com a criança, né? Então, através de imagens ali, mostrando os sentimentos, né? Então, tem várias situações que dá para ser trabalhadas, né, com rodas de conversa, caso ela saiba falar, se ela gosta de falar, se ela consegue falar, né? Porque ela tem que saber se expressar para conseguir ter essa roda de conversa, né? Então, essa questão de estimular a autoestima mesmo, né? Então, através disso que você consegue estimular com que ela tenha autoestima, com que ela tenha autonomia, e tudo é aos poucos, né? Tudo você vai pensar em cada criança, em como essa criança é, e é bem que a gente falou sempre de passo de formiguinha mesmo, né? Então são poucas conquistas, né? São aos poucos que a gente vai conseguindo ali ter com que essa criança tenha cada vez mais autonomia e desenvolvimento ali no espaço, no ambiente escolar, que também, né, expande ali para a questão dela, para a vida dela social, né? Então, ali, adaptações no ambiente e na rotina escolar. Então, redução do número de estímulos visuais e sonoros no ambiente, isso quando necessário. Então, algumas crianças têm um pouco mais de sensibilidade, então precisam que seja mudado algumas informações ali dentro da sala, né, para que ela se sinta um pouco melhor ali, né? Então, mas não são todas também, algumas não têm essa necessidade, né? Então vai depender de cada criança, então por isso que a gente precisa conhecer essas crianças, né, antes disso. Adaptação de materiais e tempo para a realização das atividades. Então, sempre que necessário, adaptar os materiais, tanto
os materiais próprios ali da criança, que é o lápis de cor, o giz de cera, então tem ali um engrossador que dá para colocar, tanto como materiais de higiene também, quando necessário, dá para fazer essa adaptação. Na verdade, assim, os materiais que ela precisar, né, que a gente faça adaptação e pensar da melhor forma também que podem ser feitas essas adaptações, né? Tempo para realização de atividades, então que ela tenha um tempo maior para poder fazer essas atividades, às vezes dividir essas atividades em vários momentos ali, como a gente já falou sobre isso, né, para que ela não fique muito cansada, né, não cause frustração nessa criança, né, ou se ela termina essa atividade muito rápido, né, então sempre ter alguma outra atividade para que ela não fique muito tempo ociosa também, né? Criação de cantinhos tranquilos no momento de autorregulação, então eu acho que isso é muito importante. Se houver possibilidade de criar cantos de autorregulação com poucos estímulos ali, um lugar onde ela se sinta confortável, eu acho que é muito legal, né, se der para fazer. Caso não dê, mas que ela consiga ter alguns momentos que ela saia um pouco do contexto ali da sala, né, mas sempre lembrando ela que se ela sai, ela também retorna, né? Então, isso são combinados que podem ser feitos com a criança, né? Eu acho que tudo deve ser falado para a criança. Às vezes a gente pensa que essa criança não entende, não precisa falar porque ela não entende. Pelo contrário, ela entende muito bem. Né? Ela só não consegue se expressar, ela não consegue demonstrar ali que ela está entendendo, mas ela tem entendimento das coisas que estão acontecendo. Né? Então é importante sempre falar sobre isso, mostrar, né, através de imagens esse momento, você vai sair da sala, mas você vai retornar, né? Acabou de terminar a atividade, vamos sair, dar uma voltinha, mas vamos retornar. Rotinas visuais e estruturadas com cronogramas acessíveis, então rotinas com que ela entenda. É legal usar a própria imagem ali da criança, né, que dela consegue visualizar ela no contexto escolar, na hora do lanche, na hora do recreio. Então dá para usar, né, tem já algumas fotos que são prontas ali, mas dá para utilizar as próprias fotos dela, colocar fotos dos professores, né, como a gente já conversou anteriormente, né. Adaptação de imobiliários, quando necessário também, que algumas crianças precisam de imobiliários adaptados, outras não. Então, é tudo através da necessidade de cada criança, né? Por isso que é importante a gente conhecer e ver as necessidades antes de sair fazendo muita coisa que às vezes nem vai ser necessário, né? Então, cada criança é uma criança. A formação continuada dos professores, isso é extremamente importante, né? Aqui já é uma formação continuada, né? Então, você sempre procurar, através do estudo, né, para entender as dificuldades, as necessidades das crianças é muito importante. Então, uma capacitação, né, sobre educação inclusiva, estratégias práticas, né, estímulo ao trabalho em equipes, com coordenação, com apoio pedagógico, com especialistas. É importante trazer pessoas de fora também para estarem falando, né? Como a gente tem nos nossos seminários, muitas vezes vem o pessoal de fora para falar. Compartilhamento de boas práticas e casos de sucesso na escola, né? Que eu acho que é isso muito importante, né? A prática é vivida na escola, né? Então eu tenho ali as questões de estudo, né? Mas é ali na escola que as coisas realmente acontecem. Então pensar em crianças que já passaram pela escola, né? E que no começo foi difícil, mas depois começou a ser tranquilo, né? Essa criança entrou ali na rotina, a gente acabou conhecendo essa criança melhor, né? Teve um bom desenvolvimento, ela passou por nós, depois, né, foi para outra escola, saiu, mas deu certo, né? Acho que pensar nisso, né? Às vezes a gente está ali como uma criança que tem um atraso do neurodesenvolvimento e a gente não sabe por onde começar, de repente pensar nas crianças que a gente já atendeu e que foram casos que deram certo, né? E se caso seja uma novidade, que a gente pesquise, né? Converse com os profissionais, às vezes, da própria escola, com o pedagogo, com a pedagoga, com o diretor, com a diretora, né, da escola, né? Sempre estar ali em conversa, trocando com o grupo mesmo, né? O que pode ser feito? Quais as práticas podem ser seguidas para que seja, né, para que seja leve para todo mundo que está ali na escola, né? Na escola, no SEMEI.
parceria com a família, então o diálogo constante com os familiares, né, para entender todo esse contexto, as necessidades da criança, quais as terapias que ela está fazendo, as coisas que acontecem mesmo ali no dia a dia, é importante que essa família, né, esteja ciente, né? Então essa conversa é muito importante mesmo, mas não esquecer do acolhimento, né? Acima de tudo, ter acolhimento com essa família, porque como é difícil, né? Muitas vezes essa família está num processo ali da criança vai receber um laudo, ainda está em suspeita, então ela nem sabe muito bem como agir, como o que fazer, né? Então ter esse acolhimento, né? Entender esse lado da família, né? E também falar para ela que a escola está ali para dar esse apoio, para ajudar. Muitas vezes a gente também não sabe como trabalhar com essa criança, mas que a gente vai estar, né, observando, estudando, para que a gente consiga ajudar da melhor forma possível, né? Então, orientações, né, para a continuidade das intervenções em casa, porque o que é trabalhado na escola também ser trabalhado em casa, envolvimento da família nos momentos escolares, como reuniões, atividades adaptadas, oficinas. Então é importante essa família estar sempre no CMEI ou na escola, participando, né, dessa organização, para que tenha esse entendimento também, né, que a escola ali, qual é o papel da escola em tudo isso, né? Então, outra estratégia que é muito importante é o apoio da sala de recursos multifuncionais, né? Onde tem, né, o professor ou uma professora que faz um atendimento educacional especializado. A sala de recursos ela é um espaço, né, dentro da unidade educacional que visa atender às necessidades educacionais específicas, né, dos alunos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades e superdotação. O professor do atendimento educacional especializado, que é o professor do AE, ele fornece um apoio, né, para os alunos, especialmente para aqueles com deficiência, transtornos do espectro autista, altas habilidades e superdotação ou outras necessidades educacionais específicas. Então, o trabalho desse professor, ele é identificar e avaliar as necessidades educacionais específicas, né, de cada aluno, elaborar e executar planos de atendimento individualizado, adaptando o currículo e os recursos, né, utilizando recursos pedagógicos. Ele atua em parceria com os professores do ensino regular, então ali ele vai orientar sobre as necessidades de aprendizado, né, e adaptação das atividades de cada criança, de cada aluno. Ele vai utilizar também recursos de acessibilidade e tecnologias assistivas para facilitar o acesso ao aprendizado, né, daquela criança. Ele vai acompanhar o desenvolvimento daquela criança, vai avaliar as necessidades dela, vai avaliar se precisa mudar as estratégias, né, para que essa criança tenha um desenvolvimento cada vez melhor. Vai articular com a família quando necessário e com os profissionais, né, os multiprofissionais que atendem essa criança para garantir uma abordagem eficaz no atendimento dessa criança. Vai promover a inclusão social e a participação dessa criança no ambiente escolar, né? Então, mais ou menos ali é esse trabalho que o professor do AEE faz na sala, né, na sala de recursos e também quando ele está ali no ensino regular, né, quando ele está no ambiente do ensino regular. Então, a sala de recursos ela não é, né, o trabalho do AEE, né, ela não é um reforço, né, escolar, e sim é uma sala separada ali, né, um serviço de apoio que visa garantir que todos os alunos e todas as crianças tenham uma oportunidade de aprendizado, né? Por isso que a gente fala que ela é uma atividade complementar, então ela não é uma substituição do ensino regular. Né? Então, as crianças que têm já o laudo, né, e estão suspeitas, ela tem o primeiro direito dessa criança é frequentar essa sala, é ser feita a inserção para que ela frequente a sala de recursos, né, e consiga desenvolver ali as suas potencialidades. Então, o professor do AEE tem o papel de eliminar as barreiras, né, que essa criança
enfrenta dentro do ambiente escolar. We decided to conduct an experiment and created two absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in. Ну что, ты готова? In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different. As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without. This child made the decision to be part of an inclusive community. But the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. Cada criança deve ser respeitada em sua individualidade e tem o direito de aprender e se desenvolver em um ambiente que seja acolhedor, inclusivo e acessível às suas necessidades. Então, as crianças elas têm as suas próprias características e suas necessidades. Então, elas têm que ser tratadas com respeito, com individualidade, né? Elas têm o direito de aprender e de se desenvolver em um ambiente que seja acolhedor, que seja afetivo, que tenha segurança, né? As adaptações que devem ser feitas para as crianças que precisam, elas têm que ser feitas de uma forma com que a criança tenha o direito de se desenvolver plenamente, né? E a gente pensa, né, numa educação para todos de forma equitativa, de forma inclusiva e com qualidade para todas as crianças. Então é isso que a gente vem trazendo para vocês em toda essa nossa formação, né? Então nós temos ali muitas teorias, né, que foi estudado ao longo dessa formação, mas nada acontece se não houver a prática, né? Então é muito importante que a nossa caminhada continue, né, que seja desenvolvido um trabalho realmente pensando nessa qualidade, pensando nessa equidade, né? E não a teoria está aí, né? Então agora cabe a cada um de nós desenvolver isso através da prática. Então chegamos ao final da nossa formação.
Agradecemos imensamente a sua participação e a dedicação ao longo dos módulos. Lembramos, né, que estão disponíveis os materiais complementares para que vocês consigam aprofundar os conteúdos que foram abordados, né? E para a conclusão desta formação, é necessário realizar a avaliação final, que terá, né, valer a nota, tá? Então, agradecemos novamente por fazerem parte deste percurso de aprendizagem e desejamos muito sucesso na aplicação desses conhecimentos adquiridos. Muito obrigada e até a próxima.